Graça e paz, povo santo de Deus. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão a utilização de espaços litúrgicos ou espaços de oração e de alguns artefatos. Nos PDFs eu mandei para vocês aí algumas ideias, sugestões ou até mesmo a critério de conhecimento, porque muitas pessoas não conhecem a utilização, dos terços, das rodas de oração, como são chamadas também, enfim, tem muitos nomes. Há uma passagem bíblica que diz sobre a questão da repetição vã nas orações. E algo que nós precisamos entender aqui de forma positiva é que realmente esse tipo de artefato nós, cristãos reformados, não damos ênfase como sendo oração. Eles fazem apenas parte da questão da espiritualidade. O que seria isso? É manter a mente ocupada de tal forma, de tal maneira, que nós não estejamos pensando em coisas negativas. O que nós estamos pensando são as coisas que vêm do alto. Por isso é extremamente importante diferenciar e entender que a utilização de um terço ou do terço bizantino, chicote, o coboloi, como nós temos aí nas fotos, o próprio terço anglicano, o próprio terço luterano, enfim, eles não fazem parte de uma questão chamada oração, como tradicionalmente nós conhecemos pela Igreja Católica Romana, tá? O reformado, ele pode utilizar esses artifícios apenas como meio de acalmar, vamos dizer assim, a mente, acalmar o coração e fazer com que as suas orações pós esse treino, pós esse período, de meditação, você consiga ter uma elevação maior de tudo aquilo que você vai fazer, das suas orações, do seu momento com Deus. Então, por exemplo, um dos artefatos que tem aí, o Combusquine, por exemplo, é um que eu gosto de carregar no meu bolso, tá? Esse eu gosto de carregar porque, como ele é feito de lã, ele é gostoso, então eu coloco ali dentro do bolso e vou andando com a mão dentro do bolso, ou muitas vezes, mesmo ele na minha mão, de forma bem discreta, vou passando ali os nozinhos, e fazendo ali as minhas jaculatórias, ou seja, imaginando alguns trechos bíblicos, tá? Isso normalmente eu faço na rua. Então, salmos conhecidos, salmos que já são tradicionais, eu vou repetindo ali nesse tipo de terço, eu vou repetindo ali os trechos bíblicos, Então, para cada bolinha, para cada nozinho, eu vou repetindo inúmeras vezes os textos bíblicos, tá? Isso é oração? De forma alguma, de maneira nenhuma pode ser confundido esse tipo de esse tipo de atividade como oração. Por que não podemos confundir? Porque a oração, ela é uma conversa entre você e Deus, tá? Uma conversa, literalmente é isso. É um momento em que você conversa com Deus sobre algo da sua vida. Estes artifícios aí, esses artefatos que eu passei para vocês observarem e tudo mais, eles são para quê? Para que vocês possam ter durante os estudos, de vocês, o aumento da espiritualidade em praticar isso, tá? Então, uma forma terapêutica, tá? A forma terapêutica. Isso que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Por exemplo, aqui na comunidade onde eu estou inserido, uma das pessoas me perguntou se ela poderia fazer o terço que ela sempre fez. E aí eu expliquei qual era a diferença entre o terço que ela sempre fez e o terço que nós fazemos, vamos dizer assim. E a pessoa entendeu, com alegria, por sinal, e gratidão. Aquele formato de pensamento diário para ela era algo maravilhoso. E tirar aquilo faria mal. A partir do momento em que
como reformados, nós não utilizamos, por exemplo, a Ave Maria, nós substituímos por outras passagens bíblicas no qual a pessoa começou a fazer e, por repetição, ela começou a decorar, vamos dizer assim, os trechos bíblicos, tá? Então, aquilo para ela foi um marco histórico, foi algo incrível, foi algo sensacional. E nós podemos fazer isso de forma muito positiva, de uma forma muito bacana também, tá certo? Quanto ao espaço, bom, esse espaço que podemos dedicar ali, em nossas casas, ele tem duas funções, tá? A primeira, de nos lembrar que temos que fazer as orações diariamente. Então, na estante da sua sala, você pode deixar a Bíblia exposta de uma forma que quando você olhe para aquela Bíblia, você lembre que você deve fazer as suas orações, tá? E isso é uma prática muito bacana. Por exemplo, aqui em casa, o que eu faço para que vocês possam entender? Eu coloco 2, 3 velas aromáticas, normalmente com cheiro de mel, acendo essas velas, tá? E apago as luzes da casa. Então eu fico iluminado somente pela luz das velas. Leio um pequeno trecho da Bíblia, leio aquele trecho da Bíblia e depois eu vou meditar sobre ele. Depois de ler e meditar, aí sim eu vou orar, tá certo? Bom, isso é uma prática minha, da minha espiritualidade. É o momento em que eu faço isso, como quem diz, olha, estou entrando em contato com Deus. É o momento em que eu falo para o meu inconsciente, para o meu consciente, estou parando com o mundo, não vou atender o WhatsApp, telefone, não vou atender as crianças chorando, desculpa, eu vou parar agora e vou meditar na palavra de Deus. Porém, durante o dia inteiro, quando eu estou em casa, aquele lugarzinho onde eu deixo a minha Bíblia, as velas ao lado, me fazem recordar e lembrar que à noite eu tenho um encontro com Deus. Então esse lugar não é um lugar sagrado. Se eu precisar limpar, eu limpo. Se alguém precisar tocar, pegar aquela Bíblia, tirar aquela vela dali por qualquer motivo, pode tirar, né? Não existe nenhum problema quanto a isso. A única coisa é que ele é um sinal visível de que aqui em casa eu tenho um momento, eu tenho um lugar onde eu vou pegar aquela Bíblia e vou ler. Para as pessoas que visitam o meu lar, também é importante este sinal, porque as pessoas, ao encontrarem este sinal, elas param, olham e falam: você faz a sua oração? Você ora? Você poderia orar por mim? Entende? Então são sinais visíveis para que a nossa fé ganhe expoentes, ganhe momentos muito especiais, tá certo? Espero, então, que vocês possam ter entendido essa questão, né? E ela não fique aí complicada para nenhuma pessoa, por favor. Irmãos, aqueles que não desejam utilizar nenhum dos artefatos ou que não desejam utilizar o espaço, né? Para oração, fiquem tranquilos. Usem esse estudo apenas para seu conhecimento próprio, para que você possa, então, saber como existem outras formas, o que é que pensam outros cristãos. Tá certo? Muito bem. Amados, no próximo áudio, então, nós vamos fazer uma prática breve, tá? Uma prática breve, utilizando a nossa própria mão como um instrumento aí de aproximação da fé, tá certo? Até o próximo áudio.